É muito frequente eu ouvir hoje no consultório, hoje em dia, né, no consultório, a seguinte pergunta: se eu sou a favor ou contra produtos à base de cannabis para tratar condições como dor de cabeça, demências, esclerose múltipla, Parkinson. E, na verdade, essa é uma pergunta já bem complicada e eu vou tentar explicar por quê. Como todo mundo sabe, né, cannabis, ela pode ser utilizada para a produção de maconha, que tem fins recreativos, ou, mais recentemente, para a produção de medicamentos. É uma distinção claramente existente, são duas indústrias diferentes. Agora, quando nós falamos, né, de medicamentos, isso nós podemos falar dos medicamentos normais, nós podemos falar de medicamentos à base de cannabis, enfim, qualquer empresa, qualquer indústria tem como primeiro objetivo, claro, o lucro. Isso não é uma crítica, isso é o normal do sistema capitalista. A empresa visa, sobretudo, o lucro. E nós temos aí exemplos passados, né, de algumas situações onde a busca do lucro, ela pode trazer riscos aí para as pessoas. Vamos começar falando da indústria do tabaco, que mais ou menos ali na década de 50, né, tinha uma luta muito forte para convencer as pessoas e comprovar que cigarro não causava câncer de pulmão. Inclusive fazendo financiamento de estatísticos que produziam estudos que visavam então comprovar que tabaco não causava câncer de pulmão. Mas o que foi que mudou essa história? Basicamente, foi a ciência, o modelo científico que a gente tem. Então, qual é o modelo científico que a gente tem? Então, o modelo científico que a gente tem não é baseado na minha experiência pessoal. Aí eu vejo, eu passo um remédio, o paciente melhora, opa, isso é uma comprovação de que esse remédio funciona. Então, o nosso modelo científico atual, que eu poderia chamar de modelo hipotético dedutivo, né, que tem todo um aparato filosófico por trás, ele tem um outro fundamento. Qual é o fundamento? O fundamento é, primeiro, eu observo a realidade, eu como profissional, como cientista, como médico, mas eu faço isso sem pré-julgamentos. Então, dentro desse modelo, isso é o que é chamado de tábula rasa. Então, observo os fatos e observo a realidade, né, sem um pré-julgamento a partir das minhas convicções. Então, isso é a tábula rasa que foi utilizado, então, filosoficamente dentro desse modelo. A partir daí, eu vou para um segundo estágio, que é elaborar hipóteses. Então, quando eu elaboro hipóteses, podem ser hipóteses do tipo: cigarro causa câncer de pulmão? Então, eu posso me basear em exemplos. Mas eu vi muita gente que fumava e não teve câncer de pulmão. Ok, mas nós temos que passar para um terceiro estágio. E esse terceiro estágio tem um nome que às vezes as pessoas acham estranho, né? Que é a falseabilidade. Então, o que é a falseabilidade? Eu vou tentar
falsear aquela minha hipótese. Qual é a minha hipótese? A minha hipótese é que cigarro causa câncer de pulmão. Então, quando eu vou falsear essa hipótese, eu vou tentar comprovar que cigarro não causa câncer de pulmão. Na hora em que eu não consigo demonstrar minha hipótese nula, então eu não consigo demonstrar que cigarro não causa câncer de pulmão, eu estou comprovando que cigarro causa câncer de pulmão. Então, isso é o que nós chamamos, então, de uma evidência científica. Evidência não é o que eu enxergo com os meus olhos. Evidência é uma hipótese que foi submetida a um estudo dentro de uma metodologia, utilizando, então, a testagem quantitativa, que basicamente na medicina a gente trabalha com testagens quantitativas, usando métodos estatísticos, onde não é que eu vou, percebam aqui, né, o que são as nuances, não é que eu vou demonstrar que isso é uma verdade, eu vou rejeitar a falseabilidade dessa hipótese até que surja algum outro estudo e mostre algo diferente. Muito bom. Então, não é que a nossa metodologia seja a janela para a verdade absoluta. Agora, se não é, qual é a vantagem? A vantagem é o que a gente tem de melhor para demonstrar as evidências, né? Então, se eu quero demonstrar que um remédio é bom para enxaqueca, para esclerose múltipla, eu tenho que seguir todos esses passos. Muito bom. A gente só conseguiu, digamos assim, a humanidade, né, vencer a indústria do tabaco porque instituições neutras, não financiadas pela indústria do tabaco, elas, em um determinado momento, fizeram esses estudos, publicaram em revistas que tentam ser o mais neutras possíveis, com um corpo editorial, com artigos que são revisados por pares, e isso, então, levou a essa mudança de paradigma, porque até então dizia-se que o cigarro não causava câncer de pulmão. Então, veja bem, isso só mudou graças a esse modelo. Esse modelo é o definitivo? Não, mas ele é o que hoje a gente tem de melhor. Não basta eu ter uma boa hipótese, não basta eu ser um bom observador, eu tenho que testar as minhas hipóteses. Tenho que testar as minhas hipóteses. Então, voltando a um comentário que eu fiz agora há pouco, toda empresa visa o lucro. Então, testar as hipóteses é uma maneira da gente estabelecer algumas barreiras, da gente estabelecer alguns contrapesos, porque é lógico, toda indústria farmacêutica, quando ela lança um produto, ela quer que ele seja vendido, né? Agora, como é que nós vamos saber se ele funciona realmente ou não? Somente através dos estudos. Então, hoje há uma série de imposições, e veja bem o termo que eu usei, imposições, né, para a indústria farmacêutica convencional, para que ela traga novos medicamentos para o mercado. É claro que isso também tem desvantagens, claro, porque esses estudos, eles custam caro. E esses
valores, esses investimentos que a indústria faz, são repassados nos preços dos produtos. Então, nem sempre para o consumidor existe só o lado positivo, existe o lado negativo também. Eu não tenho nenhuma ingenuidade a esse respeito e achar que a indústria faz estudos porque é generosa, porque quer somente o bem da humanidade, né? Acho que até pode ter pessoas ali que são assim, mas ela visa o lucro. É a regra do capitalismo, é o mundo que a gente vive. Muito bem. E o que isso tudo tem a ver com os produtos à base de cannabis? Então, nós estamos falando de uma planta que é usada milenarmente, a gente sabe que é usada recreativamente, mas que agora, então, tenta comprovar, né, o seu status aí de medicamento. E então a questão principal aqui, que eu acho que deve servir de ponto de reflexão é: será que os produtos à base de cannabis, eles devem passar pelo mesmo escrutínio, pelas mesmas barreiras, estudos fundamentados no modelo hipotético dedutivo, buscando evidências? Eu penso que sim. Eu penso que se nós vamos tentar conferir esse status, né, de medicamentos eficazes para produtos de cannabis, a gente tem que fazer exatamente o mesmo processo. Ou seja, por que a pergunta eu sou contra ou sou a favor, ela é complicada? Porque não deveria ser assim. Eu não deveria ser contra e eu não deveria ser a favor. Eu deveria simplesmente utilizar as informações e as informações científicas trazidas para os estudos para suportar ou para dar embasamento nas minhas decisões clínicas. Muito bem. E aí é que realmente mora o problema, porque dentro dessas empresas e indústrias aí que trabalham e vendem produtos à base de cannabis, canabidiol, etc., muitas vezes nós estamos vendo esses produtos serem oferecidos para os médicos, para os pacientes, sem ter passado por esse escrutínio. Então, veja bem, uma multinacional farmacêutica que, volto a dizer, né, não é uma empresa que não tem pretensão de lucro, muito pelo contrário, ela visa o lucro, mas ela só pode chegar aqui no meu consultório e fazer uma propaganda de um remédio que passou por esses estudos, teve aprovação nas publicações, nas revistas, nos periódicos científicos e, com base nesses estudos, teve aprovação nas agências reguladoras. Agora, não é o que está acontecendo com a indústria dos produtos à base de cannabis. Não é que eu não acredito, eu não tenho que acreditar ou deixar de acreditar em nada. Eu acho até que existe todo um conjunto de hipóteses bem formulado aí, mas precisa ser testado. Esse é o modelo, é isso que nos protegeu de considerarmos o tabaco como livre de risco para causar câncer de pulmão. Agora, em relação a cannabis, nós vamos mudar de postura, né?
Ah, mas então eu estou dizendo que esse outro modelo dos estudos das agências reguladoras sempre funciona muito bonitinho, certinho? Não, de forma alguma. Tem muita fraude que acontece nesse processo. Mas eu acho que ainda é o que a gente, enquanto humanidade, inventou de melhor para, por um lado, não desincentivar a pesquisa em novos medicamentos, mas também nos proteger contra eventuais excessos e para que a gente não precise a gente ter que acreditar ou não, a gente ter que ser a favor ou não. Acho que no caso da medicina baseada em evidências, o que eu espero é não ter que ser a favor nem contra, é ter evidências. E em relação a cannabis, aos produtos oriundos de cannabis, aí as evidências são bem ruins, os estudos são insuficientes, ou seja, nós estamos assistindo uma indústria investindo na sua expansão sem investir nos estudos, que são caros, é verdade. Mas será que isso não pode ser um risco da gente dar um passo atrás? E quem sabe alguém pega uma carona nisso daí e vem aqui dizer para a gente que cigarro não causa câncer de pulmão, né? Se a gente pode abrir mão das evidências, até onde isso pode chegar? Essa é a minha preocupação. E então esse vídeo sintetiza não a minha opinião, mas como eu vejo essa situação e o que eu espero. Eu espero ver estudos, tá? Então, não tem nenhum preconceito contra a cannabis terapêutica, produtos à base de cannabis terapêutica, mas tragam-me estudos. Não tragam-me gráficos mostrando mecanismo de efeito, que isso é hipótese. Nós temos que ir além da hipótese, né? Nosso modelo é hipotético dedutivo. Então, é daí que vem a evidência. É isso aí.